Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como temos feito nas últimas semanas, começaremos por falar da atualidade na Ucrânia, da guerra da Ucrânia. Creio que há duas evidências novas durante esta semana. Uma delas, o facto de a Ucrânia ter atacado território russo. E também, por outro lado, o facto de António Guterres, no meio de grandes críticas, ter chegado a Moscou para falar com o governo de Vladimir Putin. Como é que viu esta reunião entre a ONU e o governo da Rússia, Sr. Embaixador? A ONU tem sido criticada praticamente desde o início relativamente à sua incapacidade de atuação no quadro deste conflito. Verdade seja, e convém que isto fique claro, que as Nações Unidas, e isto é histórico, sempre que um membro permanente do Conselho de Segurança está envolvido em qualquer conflito, ficam praticamente de mãos atadas, tendo em atenção que esse membro permanente, pelo direito de veto, pode estimular e criar dentro do Conselho de Segurança, torna as Nações Unidas impotentes para qualquer reação. António Guterres, no início desta crise, e convém sublinhá-lo, teve uma declaração que foi considerada pela Rússia como ferindo o próprio espírito da Carta das Nações Unidas, porque António Guterres fez uma declaração muito forte contra a Rússia. No sentido de dizer que a sua intervenção na Ucrânia, a invasão da Ucrânia feita pela Rússia, feria os princípios do direito internacional, da integridade do território e se contrapunha à própria Carta das Nações Unidas. A Rússia, os membros permanentes do Conselho de Segurança não estão habituados a ser criticados pelo secretário-geral. No passado isso aconteceu duas vezes, uma vez por Boutros-Ghali não foi reeleito por veto dos Estados Unidos, outra vez por Kofi Annan, também contra os Estados Unidos, durante a guerra do Iraque. Guterres foi muito forte nessa declaração e, de certa maneira, fica a sensação que a sua capacidade de relação com a Rússia ficou ligeiramente diminuída a partir dessa altura. E a atenção que a Rússia lhe concedeu foi muito pouca e isso também diminuiu a sua capacidade de intervenção. Temos que nos lembrar... A Rússia, de algum modo, conseguiu calar a voz de António Guterres. Conseguiu calar, reagindo fortemente. Por outro lado, ainda por cima tinha a presidência do Conselho de Segurança nessa altura, bloqueou as duas resoluções no Conselho de Segurança. Uma das resoluções vai para a Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, onde a Rússia é isolada, de certa maneira. Apenas 4 outros países votaram ao lado da Rússia, embora o número de países que se abstiveram fosse substancial. Mas, de certo modo, foi talvez o maior momento de isolamento da Rússia nas Nações Unidas. E, portanto, claro, a Rússia terá, de certo modo, considerado que as Nações Unidas eram um território por onde não podia fazer nenhum caminho. Essa mesma consideração, no fundo, acaba por se confirmar quando as Nações Unidas, no âmbito do Conselho dos Direitos do Homem, decidem suspender a participação da Rússia no Conselho dos Direitos do Homem, afastar a Rússia do Conselho dos Direitos do Homem. É a primeira vez que isto acontece com um membro permanente do Conselho de Segurança. Portanto, a Rússia percebeu que o ambiente das Nações Unidas era um ambiente hostil. António Guterres, e convém também fazer alguma justiça nisso, foi mobilizando as várias organizações da natureza humanitária que podiam concorrer para um apoio à população ucraniana vítima do conflito, e o trabalho da Acnur, o trabalho da Cruz Vermelha Internacional, o trabalho de várias outras estruturas que foram mobilizadas nesse sentido, e de capitais da própria Orçamento das Nações Unidas que foram mobilizados, foram canalizados para ações. Portanto, as Nações Unidas não estiveram quietas, porque esta é a ideia que nós temos, que as Nações Unidas são apenas o Conselho de Segurança e são apenas a questão da guerra e da paz, não é verdade. As Nações Unidas têm um espectro muito mais alargado. Agora, mostram as suas debilidades e os seus limites. E António Guterres, no fundo, acaba por transparecer na figura de António Guterres aquilo que são os limites próprios das Nações Unidas. Agora,
António Guterres foi a Moscovo. Há quem diga, e isso é uma leitura absolutamente legítima, que António Guterres foi a Moscovo um pouco impulsionado pela circunstância de ter havido 200 altos funcionários, antigos altos funcionários das Nações Unidas, que que o criticaram por virtude de alguma falta de movimento no plano internacional. A Sendo tradição verdade ou não, é uma mancha que vai ficar no currículo de António Guterres. é uma mancha, sendo verdade que de certo modo, na história das Nações Unidas, normalmente os secretários-gerais não são aqueles que fazem as mediações de natureza internacional. E em particular, volto a dizer, quando estão em causa membros permanentes do Conselho de Segurança. Normalmente são outros países, outras entidades. Lembre-se, por exemplo, das questões israelo-palestinianas, que é uma questão que esteve permanentemente sempre no quadro quem é que fez no quadro das Nações Unidas? Quem é que fez os acordos? Foram os noruegueses, os chamados acordos de Oslo, os americanos. Há várias entidades que intervêm nestes processos, que têm normalmente um leverage maior sobre cada um dos lados. E há quem diga que neste momento será possível encontrar um papel para a Turquia que é ao mesmo tempo membro da NATO, embora um membro, pode-se dizer, atípico da NATO, tendo em conta as suas relações com a Rússia, nomeadamente a circunstância de ser talvez o único membro da NATO que é fornecido com material militar russo, o que é de facto a quadratura do círculo em matéria de defesa e segurança no quadro europeu. Claro. E, portanto, a Turquia ofereceu-se para poder fazer alguma mediação. Eu devo confessar, e isto voltando à questão propriamente da situação no terreno, que há a sensação de que neste momento ambos os lados estão a procurar jogar com o tempo. A Ucrânia, esperando o reforço de natureza económica, de natureza militar, que lhe permita reforçar-se e tentar contrariar aquilo que é este avanço rápido que a Rússia está a fazer na zona leste. A Rússia, esperando ter uma situação no terreno com a qual se sinta confortável para poder negociar um acordo qualquer. Mas nós já percebemos que, no caso da Ucrânia, a Ucrânia recuou muito relativamente àquilo que eram as suas posições há umas semanas, e isso tem sentido. A Ucrânia percebeu que conseguiu reagir melhor, que consegue ter maior apoio do mundo ocidental, nomeadamente dos americanos, e que isso lhe vai permitir resistir, e já disse que não está disponível para fazer concessões em matéria territorial, coisa que no início desta crise, se bem nos lembrarmos, parecia possível. Portanto, a Rússia também está ela própria, digamos, a ver a evolução da posição da Ucrânia. E está a tentar, com esta movimentação que se diz que teria a ver com a necessidade de fazer um movimento até ao dia 9 de maio, que é o dia do final da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia comemora normalmente como um elemento de vitória, gostaria de fazer até 9 de maio, apresentar uma solução no terreno, na base da qual fizesse uma negociação. Vamos ver o que é que se vai passar. Até lá há muita gente a morrer, há muita gente a sofrer e a situação é de grande gravidade e veremos em que medida esta visita de António Guterres, independentemente do eco de críticas que teve, pode ter algum efeito prático visível, diminuindo então essa eventual mancha que poderia ficar no seu currículo. Entretanto, aparentemente, mísseis ou armamento de outro género, não sou especialista, ucraniano caiu em território russo. Alguns analistas questionaram sobre porque é que finalmente isso está a acontecer e não terá acontecido antes. Parece-lhe que se esta iniciativa tiver continuidade, a guerra irá alastrar ainda mais em termos territoriais e em termos de ferocidade. António Guterres, aliás, teve uma expressão interessante depois da reunião com Sergei Lavrov, dizendo o elemento concreto desta guerra é que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Ucrânia não invadiu a Rússia. Exato. E, portanto, essa é uma realidade, sabe-se quem é o agressor e sabe-se quem é o agredido. Eu diria que é quase uma ironia haver uma ação de natureza militar ucraniana no território russo. Ninguém está à espera de ver as tropas ucranianas avançar imperialmente sobre Moscovo. Podem haver situações de natureza conflitual em zona de fronteira que possam levar a ações militares pontuais de um lado ou do outro. Mas, dito isto, perante aquilo que é a barbaridade da invasão russa da Ucrânia, um ou outro incidente
possa levar a Ucrânia a pôr um pé ou um míssil em zona russa, eu diria, quase irónico neste quadro. Claro, mas por outro lado, talvez tenha a função de dar a perceber aos russos que, afinal de contas, o problema fronteiriço que existe entre os dois países não será tão de sumenos como aquilo que, em princípio, o governo de Putin vende, entre aspas, ao seu próprio povo. Pois, resta saber também se a Ucrânia não se pode tentar sentir tentada a fazer alguma ação, por exemplo, na Bielorrússia, que Exato. serve de testa de ponto dos russos e que é, manifestamente, digamos, um elo mais fraco relativamente ao tandem que tem com Moscou. Não é muito clara a estratégia ucraniana. O que para mim é muito claro é que a Ucrânia se sente cada vez mais confiante. Claro. Que passados que sejam algumas semanas mais ou alguns meses mais, a capacidade da Ucrânia de dispor de meios militares, agora já não apenas defensivos, mas também de caráter ofensivo, porque ficou muito claro das declarações de Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano, que muito daquilo que é o novo equipamento que vai ser dado à Ucrânia tem um caráter ofensivo, e, portanto, e não meramente defensivo, como até agora tinha sido dado, nomeadamente aquele equipamento militar que a própria União Europeia tinha prometido. Portanto, vamos ter, se calhar, aqui uma mudança de registro. Isto não significa que as condições para um cessar-fogo e para uma negociação sejam melhores. Não, se calhar até significam mais o prolongamento da guerra. Claro. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.